Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma apresentação. Hoje a gente vai embarcar numa investigação assim fascinante sobre as teorias fenomenológicas do Jean-Luc Marion. E o tema central aqui é como nós, seres humanos, construímos a nossa própria realidade. Mas olha só que doideira, não somando coisas, e sim subtraindo a informação visual. É uma jornada que, com certeza, vai virar do avesso tudo que a gente acha que sabe sobre a nossa percepção. Bom, para a gente começar a desatar esse nó, a gente precisa olhar para trás e notar a obsessão histórica que a filosofia tem com a visão. Sabe a famosa caverna de Platão? Aquele cenário onde o filósofo força o olhar até quase queimar os olhos com o sol implacável da verdade? Ou então, pega o René Descartes. Na segunda meditação dele, ele diz que a busca racional precisa literalmente levantar todos os véus ilusórios para ver a realidade, digamos, completamente nua. Parece que o grande objetivo há séculos sempre foi esse: ver o máximo possível, direto, sem nenhuma barreira no caminho. Mas aí a gente entra no grande paradoxo da nossa análise de hoje. E se essa ideia de tentar ver tudo for na prática totalmente impossível? A teoria que a gente está explorando aqui propõe um negócio extremamente contraintuitivo. Ela diz que para a gente conseguir dar sentido à realidade ao nosso redor, a nossa percepção precisa restringir. Ela precisa bloquear ativamente esse fluxo gigantesco do mundo visível. Olha, existe uma diferença crucial e que não é nada óbvia entre o mero ato de ver e o ato de olhar. Ver, gente, não exige esforço quase nenhum. É só receber passivamente uma inundação caótica de luz, de formas, que, ironicamente, acaba até cegando a gente por causa do excesso. É muita coisa. Já o olhar é uma tarefa superativa e exigente. Olhar significa que a nossa mente meio que se cega de propósito para algumas partes dessa imensidão só para conseguir focar em outras. É só reduzindo o fluxo que a gente consegue, de fato, construir e reconhecer os objetos. Então, vamos mergulhar nos chamados 3 jogos da invisibilidade: espaço físico, apresentação e pré-determinação conceitual. Vamos começar pelo primeiro, que é o espaço físico. E a ideia aqui é bem simples. É puramente aquela distância invisível que existe entre um objeto e outro. Pensa comigo, se esse espaço vazio, essa porção invisível, não estivesse ali para separar as coisas fisicamente, tudo seria só um borrão gigante e indecifrável, não daria para entender nada. Então, a invisibilidade atua como essa divisória fundamental que torna a própria visibilidade possível. O segundo mecanismo é ainda mais instigante. Ele se apoia na apresentação, um conceito do filósofo Edmund Husserl. A lógica é inescapável. Se a gente parar de frente para a imponente Catedral de Notre Dame e ficar observando a fachada, a gente está, inevitavelmente, condenando todas as laterais e a parte de trás do prédio à invisibilidade. Ver um lado exige obrigatoriamente ocultar os outros. Sabe o que é curioso? A arte lá do comecinho do movimento cubista tentou quebrar essa regra de um jeito brilhante, achatando todos os lados de um objeto para tentar mostrar tudo de uma vez numa tela plana. Loucura, né? E aí a gente chega num terceiro jogo que traz o Descartes de volta para a conversa, numa cena bem peculiar. Imagina alguém lá no alto de uma sacada, olhando para baixo para uma rua super movimentada. Lá de cima, os olhos da pessoa captam só chapéus e casacos passando. Se a gente for frio na análise, poderiam muito bem ser, sei lá, uns robôs bizarros operados por molas ali embaixo da roupa. Mas a nossa mente não hesita por um segundo. Ela julga, classifica e já pré-determina ativamente que ali embaixo tem seres humanos caminhando. Então, o ponto central de toda essa teoria é exatamente esse. A percepção humana é meio que refém da mente. A gente não consegue enxergar ou assimilar de verdade algo se não existir um conceito ou um significado já totalmente preparadinho ali no intelecto para processar aquilo. Ou seja, não tem percepção nenhuma se não tiver um enquadramento prévio. E, gente, as repercussões disso vão muito além da filosofia ou da arte, tá? Elas batem direto na nossa história. Para dar um exemplo neutro, lá em 1537 foi a publicação da bula papal Sublimus Dei que permitiu, conceitualmente, que os conquistadores europeus reconhecessem e enxergassem o status de humanidade nos povos nativos. Dando um salto para o nosso tempo, a gente tem debates modernos e super complexos na bioética, tipo sobre o início e o fim da vida, e essas questões não são resolvidas só pelo que o olho vê. Elas giram em torno de definições puramente conceituais do que é a humanidade. O olhar cru, sozinho, não decide o jogo. É o conceito que dita a resposta. O que nos traz para essa afirmação bem cirúrgica do Jean-Luc Marion. A realidade que a gente vivencia é basicamente um reflexo do nosso próprio filtro. A gente faz uma restrição implacável daquilo que é visível só para garantir que o mundo continue sendo gerenciável
E o mais importante, que ele não fure as expectativas e os conceitos que a gente já tem na cabeça. E é por causa dessa nossa necessidade quase voraz por controle que a gente chega no que a nossa fonte de hoje chama de objeto técnico. Ele é o paradigma supremo de como a gente enxerga as coisas no dia a dia. Fabricar alguma coisa em série numa indústria é o exemplo perfeito do ser humano exercendo um controle quase maníaco sobre a realidade material. Na prática, isso cria um ambiente artificial fascinante. Funciona assim: no universo técnico, um conceito nasce puramente na mente. Depois, ele é enfiado à força no processo de fabricação física. E, por fim, o controle de qualidade entra em cena para inspecionar. E a única métrica de sucesso desse controle é ter zero surpresas. O produto final tem que ser o espelho exato daquele conceito que foi premeditado. A essência ditou a existência de ponta a ponta. E isso ilustra perfeitamente o abismo gigantesco entre duas formas de lidar com um mundo visível. De um lado, a gente tem a visibilidade normal dos objetos. Ela é super previsível, controlada pela gente e totalmente confortável. Do outro lado, a gente tem a visibilidade saturada. E é aqui que entra a arte, causando uma ruptura monumental. A arte é a exceção, ela é imprevisível, ela não foi feita para confirmar os nossos conceitos, ela foi feita para explodir todos eles. Entramos então na exceção estética, despedaçando o filtro. Olha, muito desse poder de despedaçar o filtro vem de uma coisa tão banal que a gente quase nem nota. O pensador Jacques Derrida falava sobre a força da moldura em torno de uma obra de arte. Não é só decoração, sabe? Esse limite físico funciona meio que como uma chave, mudando as regras mentais de quem está olhando. A moldura está ali para avisar: ei, aqui dentro vale uma outra lei de percepção. Para entender o tamanho do choque visual que isso causa, bora lembrar do famoso mictório do Marcel Duchamp, a obra A Fonte, de 1917. Pensa no mictório, é o auge do utilitarismo, não tem graça nenhuma, um objeto técnico puro. Mas aí quando Duchamp pega esse objeto e bota dentro de uma moldura de arte, o que acontece? Os nossos filtros lógicos simplesmente entram em curto-circuito. Como a gente não tem um conceito preparado para justificar aquilo, a gente sofre um choque massivo. É uma forma inteiramente inédita de visibilidade nascendo ali na nossa cara. Navegar por tudo isso mostra pra gente que organizar o espaço visual não tem nada de passivo. Na verdade, é uma engenharia pesada de ocultação. E entender isso deixa a gente com uma provocação bem forte para encerrar. Se o simples fato de compreender uma pequena parte do mundo exige que a gente apague ativamente um monte de outras realidades, qual é o tamanho dessa ilusão hiper-restrita que a gente vive todos os dias? Quanto desse espetáculo todo que é o universo já foi apagado pelos nossos próprios filtros mentais e está ali, totalmente invisível a poucos centímetros dos nossos olhos? Fica aí o desafio, tentar abaixar o filtro, nem que seja só por um instante. Até a próxima!